Boa noite, queridas amigas e queridos amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 29 de julho do ano de 2022. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Minhas amigas, meus amigos, hoje é uma data especial para o programa Semente Abstrata, para o projeto Semente Abstrata, especialmente para o programa Semente Abstrata, porque além de nós termos novamente um programa especial, uma edição com 1 hora de duração, então teremos oportunidade de falar sobre os nossos assuntos com bastante calma. Então, fique atenta, fique atento, ficaremos juntos pela próxima hora. Daqui a 25 minutos faremos um pequeno intervalo e aí voltaremos com a segunda parte do programa. Então, quando fecharmos a primeira parte, continue aí conectado, meu querido, minha querida ouvinte. E também é especial porque hoje nós fecharemos o ciclo dos 22 arcanos maiores do tarô. Começamos esse ciclo no ano de 2019, falamos primeiro um pouco sobre a história do tarô, depois começamos naturalmente com o arcano 1 e fomos seguindo, tivemos alguns percalços no meio do caminho, como deve ser, tivemos alguns hiatos, algumas pausas, a maior delas foi no arcano 16, em plena pandemia, não podia deixar de ser, né? Nada é por acaso, e a linguagem simbólica e sagrada dos arcanos, ela é extremamente rica e extremamente interessante, porque realmente ela não erra, ela não falha. Nós falhamos podemos falhar na nossa visão, na nossa interpretação, não é? Na nossa cegueira. Mas os arcanos, os arcanos, como o tarô é sagrado, os arcanos eles nunca falham. É isso. Nós podemos falhar na interpretação, na visão. Mas de qualquer forma, depois retomamos mais recentemente, agora no ano de 2022, com o arcano 17, as estrelas. Passamos pelo 18º, a lua, o 19º arcano, o sol. O 19º arcano, o arcano 19, que fecha o zodíaco, a relação dos arcanos com o zodíaco, já que o arcano 19 é regido por Peixes, que é o 12º signo zodiacal. Aí falamos o arcano 20, o julgamento, que é o arcano de Saturno. Há 2 semanas falamos sobre o misterioso, enigmático, maravilhoso arcano o louco, o nosso arcano coringa, o nosso arcano 0, o Shin, não é? Ou também o 21º, e hoje chegamos finalmente à apoteose dos arcanos maiores com o arcano 22, o mundo. Apresento-lhes então, senhoras e senhores, o arcano, o mundo. Eu vou falando um pouquinho aqui para vocês, descrevendo e comentando um pouco sobre o simbolismo dele, e ele vai ser projetado aqui na tela ao meu lado para facilitar o entendimento de quem está assistindo. Então, meu querido, minha querida ouvinte, esse programa ainda hoje, por volta das 22 horas, vai ser postado no YouTube, no canal www.youtube.com/Semente Abstrata, e lá você poderá assistir o vídeo, tá? E aí fica mais fácil o entendimento. Mas na audição agora, você, apesar de não conseguir ver naturalmente, você pode treinar a sua imaginação, né? É sempre importante também o treino da imaginação, o exercício da imaginação. Então, gente, sem mais delongas, o arcano o mundo, nós vemos uma jovem nua, na mão
esquerda, ela segura duas baguetas que formam um V, ou o número 5 em algarismos romanos. Ela, em volta dela, em volta desta mulher, existe uma coroa de louros, né? E ao redor, nós vemos a figura em cima de uma figura de um anjo, né? De um ser alado. Ao lado, a figura de uma águia. E abaixo, nós vemos um touro e um leão. O arcano O Mundo, ele é também conhecido, também denominado como a vitória sobre a esfinge, e também como Laurenta. E nós vamos entender um pouco melhor por quê. A letra hebraica associada ao arcano O Mundo é a 22ª, é a letra Tav, que tem o valor 400, é a que tem o maior valor dentre as letras hebraicas. É uma letra dupla. E o planeta sagrado que rege o arcano 22, como não poderia ser diferente, é o Sol. Vejam que no primeiro arcano, no arcano 1, sobre a mesa do mago, sobre a mesa do pelotiqueiro, existe um disco solar. Uma moeda que representa um disco solar. O disco solar, que é representado simbolicamente na astrologia, no hermetismo, com uma circunferência com um ponto no meio, simboliza o Sol, o próprio Sol, e simboliza também a unidade, a origem de tudo, a causa, o Pai. O andrógeno perfeito, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, ou na Cabala, Adam Kadmon, o andrógeno cósmico. Pois bem, gente, o tarô começa, portanto, com o atributo solar, como não poderia deixar de ser, porque o Sol representa a origem de todo o sistema, todo o sistema solar e de toda a vida. Isso estou falando simbolicamente, não em linguagem astronômica ou científica, mas simbólica, hermética. Tudo vem do Sol e tudo volta para o Sol. Então, vejam que os arcanos maiores, com relação aos signos zodiacais, ele fecha no arcano 19, que é o Sol, pelo último signo do zodíaco, que é Peixes, Peixes, arcano 19, o Sol. E com relação aos planetas, nós temos o arcano 22, regido pelo Sol. O mundo regido pelo Sol. Vamos falar também um pouco sobre a relação deste arcano com os arcanos menores, com os 56 arcanos menores. Vejam que os arcanos menores, eles vão do número 23, o 23º arcano do tarô é o primeiro dos arcanos menores, que é representado pelo rei de bastões, o rei de paus, e o 78º arcano menor é o 1 de moedas, ou 1 de ouros, que representa o próprio disco solar. Então, todos os mistérios do tarô, os mistérios maiores, tanto os mistérios maiores, os 22 maiores, como os 56 menores, fecham no Sol. É a linguagem belíssima do tarô. Vejam, gente, que essa mulher nua, né, a nudez desta mulher representa a verdade nua e crua, a verdade revelada. Vejam que, por exemplo, no arcano 2, que é o primeiro arcano em que existe uma representação feminina, a sacerdotisa, a papisa, que é um arcano regido pela lua, também chamado do arcano de Ísis,
Existe uma mulher ali, uma figura misteriosa, uma mulher vestida dos pés à cabeça e que ela tem inclusive os olhos vendados. Depois o arcano 3, a imperatriz, é a mulher vestida de sol. Ela já tem como é um arcano regido por Vênus, ela já tem um aspecto um pouco mais revelado, mas ainda assim, não é? Ela ainda está vestida em trajes e também vestida de sol. A mulher vestida de sol da visão de São João no Apocalipse. E passando mais adiante, nós já temos no arcano 17, que é um dos mais belos, o arcano As Estrelas, que é o arcano de Mercúrio, nós já temos uma mulher desnuda, ajoelhada, grávida, não é verdade? Então ali já se revela a verdade. E aqui, no arcano 22, é a verdade absoluta. Lembra, o lema da Sociedade Teosófica é o quê? Satya Nasti Parodharma. Não existe religião, não existe nada superior à verdade, porque a verdade é Deus, a verdade é o sol, a verdade é a consciência maior, a lei maior que a tudo e a todos rege, a grande inteligência cósmica que cria, gera, mantém e sustenta tudo, todo o universo e todas as suas formas de vida. Vejam que Ísis, o arcano 2, Ísis é a guardiã dos mistérios. A guardiã da esfinge, ela está sentada sobre um trono em que há a figura de uma esfinge. A esfinge, que é esse símbolo, esse totem dos mais misteriosos, dos mais enigmáticos da iniciação e do universo dos simbolismos. A esfinge está presente no arcano 2, está presente não tão evidente, de forma velada, no arcano 3, no arcano 4, está presente no arcano 7 o carro, no carro estão atreladas duas esfinges, uma branca e uma preta. Depois, nós temos, de uma forma também um pouco mais velada, no arcano 11, a força, o arcano de Marte, a esfinge, o arcano que está conectado aos mistérios do dragão do umbral. E o dragão do umbral, os nossos dragões do umbrais, nada mais são do que nossas esfinges. A esfinge é a nossa alma a ser decifrada. Depois, gente, nós temos o arcano 15, o diabo ou a grande luz, que é a representação também de uma figura híbrida, de uma figura esfingética. É chamado da grande esfinge. E, finalmente, nós temos o arcano 22, o mundo. Temos no arcano 22 o mundo a representação dos 4 animais da esfinge. Vejam que no hermetismo a esfinge é representada por um ser híbrido com características animais e humanas, tá? E que representa a própria evolução quaternária. Nós vivemos no quaternário. Existem 4 estados de consciência manifestados no ser humano. Nós somos uma 4ª hierarquia. Já falamos isso muitas vezes. Quais são os estados de consciência manifestados em nós, seres humanos? O físico, o nosso corpo físico. O corpo energético, ou aura, que é a energia que nos mantém vivos. Não é? A temperatura de 36, 37 graus. O corpo astral, que representa o nosso corpo emocional, sede dos sentidos, instintos e emoções. E, finalmente, o nosso corpo mental, o mais sutil dos 4 manifestados, sede dos pensamentos. E temos 3 superiores ainda latentes, representando a trindade superior.
Vejam que esses 4 estados de consciência manifestados estão conectados aos 4 pontos cardeais, estão conectados aos 4 elementos da alquimia, aos 4 elementos da astrologia, o fogo, o ar, a água e a terra, estão conectados aos arcanos menores, que são divididos em 4 grupos, já falamos sobre isso, né? A bagueta, taças, espadas e moedas, ou ouros. A esfinge, eu não falei que o arcano 11 era o arcano que representa o próprio processo do decifrar da esfinge, não é? A representação do dragão do umbral. Pois bem, gente, o arcano 11, ele representa a soma, né, 11 dos 56 arcanos menores, certo? Então representa os 56 arcanos menores representam os mistérios das nossas almas, representam as nossas esfinges, e o arcano 11 é regido por Marte. Marte ocultamente representa a Terra, representa a alma mundi da Terra. A Terra é absolutamente atrelada a Marte e à Lua. Aí a Lua representando também o quê? O nosso passado kármico, o nosso resgate. Por isso que a Lua é um satélite, mas ela é um planeta sagrado dentro do hermetismo, dentro da astrologia. E vejam que Terra-Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra-Marte atrelados ambos com a Lua. Tá? Existe uma profundidade muito grande no entendimento, no conhecimento desses planetas, que na verdade são grandes estados de consciência. Então nós seres humanos, somos uma 4ª hierarquia em construção. Essa 4ª hierarquia em construção, o totem que a representa é a própria esfinge, com os seus 4 animais ou seus 4 atributos. E aí, gente, com relação à astrologia, são associados aos signos de natureza fixa. O eixo touro e escorpião e o eixo leão-aquário, os 4 signos fixos, que representam a nossa própria crucificação no quaternário, né? A nossa própria esfinge. Vejam aqui no arcano 22 que está perfeitamente disposto. Estão perfeitamente dispostos os animais da esfinge com relação aos signos zodiacais, inclusive dentro da roda. Vejam que o touro está ali alinhado mais ou menos ao que corresponde à 2ª casa zodiacal. Touro é o 2º signo do zodíaco. Posteriormente, o 5º signo zodiacal, na ordem também o leão. Na sequência, como oposto e complemento de touro, o 8º signo escorpião, que é representado pela águia. A águia representa o símbolo de escorpião no seu aspecto transcendente. Tá? Olha aí, pessoas, escorpianos e escorpianas. Olha que símbolo forte para vocês. A águia. A fênix, representando a regeneração e o renascimento, dentre outras qualidades, dentre outros atributos. E, finalmente, o 11º signo, aquário, que é representado pela figura humana, angélica. Vejam que a esfinge de Gizé, ela tem essas características. Ela tem características humanas, ela tem características, né, de leão, de touro e asas de águia. Temos também as esfinges gregas, as terríveis esfinges gregas. As esfinges que nos espremem. O próprio sentido da palavra esfinge, sphinx, significa espremer, é aquilo que nos espreme. Nos espreme para quê? Para nos prejudicar.
Não, gente. É justamente para nos fazer acordar a realidade as realidades das nossas almas que nós acabamos esquecendo e deixando na escuridão do nosso inconsciente, aí, logicamente, o inconsciente, o que é o contrário aí do consciente, não é? Aquilo que está na escuridão, aquilo que está na nossa escuridão, no lado escuro da nossa alma, no lado escuro da nossa lua, da nossa psique. Aí também relacionado à própria figura de Lilith. A Lilith também relacionada a esses mistérios do dragão do umbral e as nossas próprias esfinges. Gente, então, nós temos, nesse arcano, o mundo, nós temos a esfinge desvelada. É o momento, a apoteose dos 22 arcanos, quando nós deciframos os mistérios da esfinge, que nada mais são do que os mistérios das nossas almas. Que é por essa razão que nós estamos aqui encarnados, em evolução. E não por qualquer outra. Estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para nos decifrar. E assim termos a oportunidade, não é, de retomar o nosso caminho de volta à casa do Pai, ao Sol. Não é? Esse é o sentido, inclusive, de Dharma. A esfinge representa o karma, né? A esfinge. E o processo, a esfinge desvelada, a esfinge decifrada é o Dharma, que é o braço de Deus estendido no cosmos, nos chamando a retornar ao nosso lar, à nossa casa primordial, que é a nossa verdadeira consciência, que é o nosso eu superior, que é o nosso sol interno. E aí, o nosso sol, ele é representado no nosso horóscopo justamente pelo nosso signo. Então, nós nascemos em determinado signo não por acaso, mas sim por uma relação de causalidade, de necessidade kármica, para que o nosso signo representa o caminho que a lei nos concede, né, o mapa, o caminho para nós retornarmos à nossa luz primordial, nós despertarmos o nosso sol interior, o nosso eu superior, relacionado diretamente ao nosso coração, ao nosso chakra cardíaco, com as suas 12 pétalas, que são os 12 signos zodiacais. Representa um próprio sol com 12 raios. Gente, esse assunto é maravilhoso. Vocês veem que é de uma complexidade, não diria de uma complexidade, não. Né? É de uma riqueza e de uma beleza sem iguais. Vamos para o nosso pequeno intervalo de 2 minutinhos e retornaremos com a segunda parte do nosso programa, continuando a falar sobre o maravilhoso Arcano 22 e a sua relação com os mistérios da Esfinge e também com os 56 arcanos menores. Até já, pessoal! Oi, gente! Voltando à segunda parte do nosso programa Semente Abstrata. Um pequeno recado. Vem a calhar estarmos falando do 22º arcano do tarô, do último dos arcanos maiores, e relembrar a vocês que neste final de semana, sábado e domingo, dia 30 e 31 de julho, teremos a 4ª edição da oficina na Rota do Tarô, uma jornada intensiva pelos 78 arcanos. Vamos falar dos arcanos maiores, dos arcanos menores, e vamos também ver a parte prática. Vamos praticar juntos, vamos aprender a manipular, a jogar e a interpretar o tarô conjuntamente. Vai ser uma oficina presencial, será a única deste ano presencial. E se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite a oportunidade porque ainda temos algumas vagas, poucas.
Realmente vai ser um trabalho bastante condensado, vai ser um trabalho bastante, não diria condensado, né? Um trabalho com poucas pessoas, um grupo reduzido justamente para que nós possamos aproveitar ao máximo dessa maravilhosa experiência. Sobretudo é isso, vai ser uma grande vivência, uma grande experiência. Se você ainda não fez a sua inscrição e tem interesse, tem disponibilidade nesse final de semana, os encontros começaram no sábado, às 13h30 até às 19h30. Retomaremos no domingo, também das 13h30 às 19h30, logo após o almoço. Teremos um coffee break, tanto no sábado como no domingo. E é isso. O evento acontecerá na rua Paracué, número 188, no bairro do Sumaré, a cerca de 600 metros da estação Vila Madalena do metrô. Um acesso muito fácil, muito tranquilo. Vai ser uma oportunidade muito legal para todos nós, inclusive de nós nos reencontrarmos. Muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos e conhecidos, depois desse período todo, dessas trevas que a pandemia do coronavírus nos trouxe. Mas que bom que nós estamos tendo a oportunidade de retomar esses trabalhos presenciais. Então, gente, é isso. Esse é o recado que eu tinha para passar, que eu tenho para passar. E vou deixar aqui o WhatsApp, onde você pode entrar em contato para obter maiores informações sobre a oficina e também para fazer a sua inscrição. Número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. Voltando então para o nosso lindo Arcano 22. Gente, nós já falamos várias vezes aqui, já falei várias vezes no Semente Abstrata, da sigla sagrada cabalística 137. Não é? A unidade, lembra, o Arcano 1, o Pai, a origem. O 1, para se manifestar, depende do quê? Da trindade, do triângulo, da forma trina. 3 é o número da manifestação. E a evolução ocorre em 7 etapas. São 7 hierarquias, são 7 dias da semana, são 7 planetas sagrados, 7 notas musicais, enfim. 7 é o número da evolução. Vejam que existem 21 arcanos que fecham 3 setenários. As relações, elas sempre são setenárias. Inclusive na nossa vida, é importante observar os nossos ciclos de 7 anos. No tarô não é diferente. Então nós temos o primeiro setenário do tarô, que começa com o arcano 1, o mago vai até o arcano 7, o carro, o vitorioso. Aí tem o segundo, que vai do arcano 8 ao arcano 14. O arcano 8 é a justiça, o arcano 14 é a temperança. E o terceiro, que vai do arcano 15, o diabo, a grande luz, até o arcano 21, o louco. E o arcano 22, nesse contexto, o que significa, pessoal? O arcano 22 representa a síntese de todo esse processo, a apoteose e, ao mesmo tempo, a síntese. Ele representa tudo o que aconteceu, todas as experiências, ele sintetiza tudo. Por isso que ele significa também a esfinge desvelada. E a esfinge é o grande, é o maior mistério da evolução humana, da nossa evolução. É o totem que nos representa. Vejam que a esfinge possui 4 partes, como nós já vimos, 4 animais. Ela é um híbrido de 4 partes, mas ela em si representa uma quinta coisa, um quinto elemento, a quinta essência alquímica. Qual é o quinto elemento? O éter. Já ligado ao quê, pessoal? À espiritualidade. Nós chamamos o éter relacionado ao quinto tattva,
que é uma força sutil da natureza, que é chamada de Akasha. A Akasha representa a memória de toda a criação, de todo o processo de criação e de evolução. Temos um programa aqui no Semente Abstrata falando sobre o Akasha. Akasha é o universo, podemos dizer assim, do tempo fora do tempo. Não é por isso que fala o registro akáshico. Porque o tempo, na verdade, é uma maia, não existe. O tempo é uma esfinge. E o Akasha significa o tempo fora do tempo, quando se decifra o próprio mistério da esfinge e o ser humano se emancipa. O ser humano se emancipa dessa condição crucificada no quaternário, crucificada na esfinge. Ele se ilumina, ele se torna imortal, a sua consciência se torna perene, ele realiza o 9º arcano do tarô, eremita, o arcano 9, o homem perfeito, a perfeição, ele transcende o arcano 10, eu esqueci de falar na primeira parte do programa, que o arcano 10 também tem a esfinge está em cima da roda da fortuna, da roda de Sansara, existe a figura da própria esfinge ali, então o maravilhoso arcano 10, a roda de Samsara, a roda da fortuna. Então aquele que se ilumina, ele transcende a roda de Sansara, ele transcende a roda da fortuna, ele decifra os mistérios da esfinge, não é? E ele se torna uno com o quê? Com o mundo. Ele se torna uno com o todo, que é o próprio sentido do arcano 22. Vejam que o arcano, falamos do arcano 9, que é a perfeição, não é? A superação, a perfeição, a iluminação. O arcano 10 representa, né, o arcano 9, que é o eremita, que é a iluminação, é aquele que transcende o arcano 10, a roda, e transcende por ter decifrado os mistérios da esfinge, que é o 11. Vejam, 11 é a metade de 22, que são os 22 arcanos maiores. Metade do processo. Quem decifrou os mistérios da esfinge na mitologia? Se não foi Édipo, rei de Tebas. Édipo decifra os mistérios da esfinge de Tebas. Édipo significa os pés cansados. Então, Édipo é uma representação simbólica de todos nós que vemos, né, que temos peregrinado vidas a fio dentro do arcano 10, dentro da roda de Samsara, cansando os nossos pés, existência após existência, vida após vida, encarnação após encarnação, sem conseguirmos decifrar os mistérios da esfinge, sem conseguirmos decifrar os mistérios do dragão do umbral do arcano 11. E aí vem a figura de Édipo como os pés cansados. Cansado de tanto peregrinar e de tanto não conseguir decifrar o mistério da esfinge. Os pés cansados, gente. Os pés são representados, existe a conexão dos pés com o signo de Peixes. Então já falamos, o signo de Peixes tem relação com o Sol, o arcano 19 e o Sol, mas também o signo de Peixes como 12º signo zodiacal, tá? Tem relação com o arcano 12. Então vejam essa sequência, arcano 9, a iluminação, o homem perfeito, arcano 10, a roda de nascimentos e mortes, a nossa crucificação na matéria, a nossa crucificação na esfinge, o arcano 11, né, a figura decifrando a esfinge, o processo do decifrar a esfinge, decifra-me, eu te devoro. Se você não decifra, você é devorado por aquele leão, que astralmente é um dragão. Você é devorado pela esfinge. E aí vem o arcano 12 representando os pés cansados. O arcano 12 é relacionado aos sacrifícios, né?
aos seres que vêm nos ensinar e que peregrinam e que sofrem, né? Querem nos tirar das trevas da ignorância e acabam sendo sacrificados. O arcano 12 é símbolo das divindades, dos avataras sacrificados. Então aí vem a figura de Édipo. Édipo representando, né, nós peregrinando aí, não conseguindo realizar os 12 trabalhos de Hércules. Aí vejam que Édipo consegue decifrar o mistério da esfinge de Tebas. A esfinge propõe a Édipo o seguinte enigma. Qual é o que é, né, que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 patas, e no ocaso, no crepúsculo, 3 patas. E Édipo consegue, é o único que consegue decifrar. Todos que passavam por ali pela pela temida esfinge de Tebas, terrível, que espreme, não é? Não conseguiam decifrar os mistérios, os enigmas por ela propostos e eram devorados por ela. Mas Édipo consegue. Édipo responde, é o homem. É o próprio homem que, no começo da vida, né, portanto, na manhã, engatinha, 4. Aí, ao meio-dia, no zênite solar, no auge da sua vida, anda de pé com as suas 2 pernas, com os 2 pés. E que no crepúsculo da sua vida, na velhice, tem 3 pernas, né? Precisa de um apoio, de uma bengala. Como Édipo consegue decifrar esse mistério, a esfinge se precipita no abismo. Ela é decifrada e Édipo realiza o quê, pessoal? Realiza o arcano 9. Porque vejam que dentro desse mistério existe o 4, o 2 e o 3, ou 4, 3 e o 2. 4 mais 3 mais 2, a soma é 9. É a perfeição. Então, Édipo deixa de estar pendurado no arcano 12, decifra a esfinge como arcano 11, transcende a roda de nascimentos e mortes, torna-se um imortal, a sua consciência é imortalizada pela sua iluminação, realizando assim o glorioso arcano 9, que é um arcano regido pelo signo de Leão. Leão é um signo regido pelo Sol, que é o planeta que rege o nosso lindo arcano 22. Gente, vejam, portanto, que você pode e deve, utilizando o tarô, utilizando a astrologia, utilizando os números, a Sefirot da Cabala, as filosofias místicas, as mitologias, você pode e deve associá-las. Todas elas têm relação. Não existe diferença. Existem, sim, semelhanças. O nosso trabalho, inclusive, é procurar construir essas pontes. Não existe uma mitologia, não existe uma tradição melhor do que a outra. Todas elas estão relacionadas. A mitologia egípcia, a mitologia grega, as mitologias do Oriente, as mitologias indianas, todas elas têm uma fonte em comum, porque todos nós somos filhos do mesmo pai cósmico, pai e mãe cósmico, o grande andrógeno cósmico que é Adam Kadmon. O grande andrógeno cósmico, Adam Kadmon. Vejam que, como eu falei, o primeiro arcano do tarô, o mago, ele representa um princípio masculino, como deve ser o Sol, mas ele, na verdade, é um andrógeno cósmico. Depois, quem surgem? Surgem as 2 figuras femininas, porque a mulher é a receptora, e ao mesmo tempo a mulher é a geradora, a geratriz e a gestadora. A própria Terra.
não é? Representado pela própria terra. Nós não falamos mãe, nós não falamos pai terra, não é? Pai sol, tudo bem. Mas mãe terra, a mãe terra. Nós somos todos filhos da terra. Então vem na sequência do arcano 1, o arcano 2 e o arcano 3, a papisa, a sacerdotisa e a imperatriz são duas mulheres, a Lua e Vênus. A figura masculina só virá no arcano 4 e no arcano 5, que é o imperador representando o poder temporal do próprio rei do mundo, e o Papa, o Hierofante, como guardião dos mistérios, o Hierofante, não é? O poder sacerdotal. Vamos de novo aqui ao arcano 22. O arcano 22 nos mostra uma figura masculina ou feminina? Feminina, não é? Não poderia ser diferente. Pelo mesmo princípio que nós falamos da relação do arcano 1, 2 e 3. O princípio feminino, ele é sempre o gerador. A mulher, o princípio feminino é o que mantém, que sustenta, que conecta tudo. Tem que ser assim. Porque a mulher é a geradora. A mulher é a mantenedora. Então, a apoteose do processo aqui do quaternário, né, quem está levando ao futuro, ao novo sistema de evolução, é uma mulher grávida, nua e grávida, representando também a pureza. Lembram que eu falei que a esfinge representa, né, ela tem os 4 aspectos e ela, como um todo, representa um quinto aspecto, a quinta essência alquímica, o quinto tattva, a caixa? Pois bem, na mão esquerda dela, ela possui 2 baguetas. Bagueta é um instrumento mágico feminino. Um instrumento de magia feminino é a bagueta. Do homem masculino é a espada. Da mulher é a bagueta. Ela possui 2 baguetas em formato do quê? Do 5. O 5 representando o Akasha, representando o nosso futuro. E também o 5, o V representa o quê? O V da vitória. Ela é quem? A vitoriosa. Ela é laurenta. Laurenta. Por isso que ela está circundada numa coroa de louros. Quem usa a coroa de louros? Os vencedores. Ela é a vitoriosa. Ela nos representa nesse momento de vitória, de transcendência da esfinge, de realização do próprio arcano 9 como a perfeição. Veja, o arcano 11, como eu falei, que representa a esfinge, não é? O 11, a força, a esfinge, como Marte, também relacionado a sacrifício, né? O mártir. Veja aí, o arcano 11 e o arcano 12, esse caminho, tá? 11 é metade de 22. Então, 22, a vitória sobre a esfinge. Aí, se você soma o 11 e o 12, como esse aspecto de sacrifício, você já vai para o arcano 23, que aí é a conexão existente entre o 22, né, que é o último dos arcanos maiores, e a ponte para os arcanos menores, que vão do 23 ao 78, e o 23 não soma 2 mais 3, não soma 5. E nós transcendemos o nosso quaternário quando você decifra os mistérios da esfinge, que estão cifrados pela perspectiva, pelo aspecto humano, nos 56 arcanos menores. É muito interessante, não é, pessoal? É realmente fascinante esse processo. Então aqui nós temos a nossa querida Laurenta. Nossa querida Laurenta, que nos mistérios, né, nós já falamos aqui algumas vezes sobre a figura lendária de São Germano, de Saint-Germain, Conde de Saint-Germain, né, que na verdade, gente, é uma própria expressão do rei do mundo, do rei e rainha do mundo, o rei Melquisedeque, em seu duplo aspecto, como rei e rainha, que também é Melquisedeque, é rei e sacerdote do Altíssimo ao mesmo tempo.
É o rei do mundo. Rei do mundo é citado tantas vezes aí por Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, e por tantos outros, né, como Marquês de Saint-Yves d'Alveidre, o grande iniciado francês, por René Guénon, no seu excepcional livro O Rei do Mundo. Então vejam o seguinte, o Conde de Saint-Germain, que nós chamamos, né, aportuguesando, né, São Germano, Conde de São Germano, tão ligado aí aos mistérios da própria missão do Brasil, do nosso Brasil, nesse novo ciclo que se anuncia, nesses novos tempos do ciclo de Aquários e do advento de Maitreya Buda, de Actalaya, né, o Senhor dos Três Mundos. São Germano possui um duplo aspecto. Lembra, na Revolução Francesa ele representava o amor, a face do amor, a face, não é? Enquanto Cagliostro, Conde de Cagliostro, grão-cópita da maçonaria egípcia, representava a face do rigor, que acabou por prevalecer. E tanto São Germano como Cagliostro tinham, na verdade, têm as suas contrapartes femininas, que possuem o mesmo valor, são a mesma essência, separadas em uma polaridade masculino e feminino. É o que nós chamamos também, gente, de gêmeos espirituais. Inclusive, os gêmeos espirituais, a parelha manúsica, os gêmeos espirituais se manifestam na Terra antes de um advento avatárico, como agora é o caso de Maitreya, do Buda Maitreya. Pois bem, São Germano possui um duplo aspecto. O nome oculto de São Germano é um nome italiano, Lorenzo Paolo Domiciani. E a sua contraparte feminina é Lorenza Feliciane Domiciani. Então, esse arcano ele é relacionado diretamente aos próprios mistérios de São Germano, sob o aspecto masculino, como Lorenzo, o laureado, a coroa de louros, Lorenzo e Lorenza, como a laureada, a laurenta, que é a própria figura, aqui, gente, é a própria figura de Lorenza. E no arcano 17, as estrelas também, a própria figura de Lorenza. Lorenza, que é a mãe de todos os avataras. Lorenzo e Lorenza. Aí existe a relação, né? Qual o nome português? Lorenzo, não é? Lourenço. Aí temos os mistérios de São Lourenço, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Temos também os mistérios de São Lourenço, em Portugal, no norte de Portugal, São Lourenço dos Anciães, sede da realmente oculta é a Augusta Ordem de Maris, relacionada à missão do Brasil, à missão de Portugal, à missão dos Templários, enfim, é um assunto que nós teremos oportunidade ainda de falar melhor a respeito. Tá? Lorenzo e Lorenza. E Cagliostro, o nome da sua contraparte feminina era Serafina. Então era Lorenza e Serafina. Mas no caso aqui, no arcano 22, nós temos Lorenza. A nossa querida Lorenza, que também não deixa de ser, gente, uma expressão da própria Mãe Divina, do próprio aspecto feminino superior, do próprio sagrado feminino. A mãe de todas as mães. A Nossa Senhora de todas as Nossas Senhoras. As Mães Helenas, também chamadas de Alamirá. Eu fecho aqui, então, o nosso programa de hoje. Eu fecho esse ciclo com muito orgulho, porque eu vejo que o Semente Abstrata adotou, não é, esse desafio. É um desafio, gente, trazer aqui na rádio
esses 22 arcanos, vejam que nós tivemos percalços no meio do caminho, necessários, fazem parte, né? Mas nós nos propusemos a fazer essa jornada, a promover essa jornada pelos 22 arcanos, e hoje nós fechamos esse ciclo. E eu deixo aqui então com muita emoção, certo? Esse fechamento com o 22º arcano do tarô, com o arcano O Mundo, desejando a todos vocês sucesso nas suas jornadas de vida. Desejo a vocês muita saúde, muita paz, muito amor, muita consciência e, sobretudo, união. Todos nós somos elos de uma mesma corrente. Só a união vai nos fortalecer. Não adianta nada uma pessoa se iluminar, uma pessoa realizar o arcano 9, uma pessoa chegar à apoteose do arcano 22, se não tiver, aliás, nem realiza se a pessoa não tiver esse senso de altruísmo, esse senso de coletividade, esse senso de mundo. União, gente. União e reconstrução são os brados que nos competem, a nós brasileiros e a nós humanos de todo o mundo. Um grande beijo, um grande abraço, uma semana iluminada a todos. E quem for participar da nossa jornada na Rota do Tarô, amanhã nos encontramos. Um grande abraço.